Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Penas pecuniárias, entenda quando elas podem ser uma alternativa à prisão. Veja as consequências de um erro médico para pacientes e profissionais da saúde. Conheça as regras para viagem de crianças e adolescentes desacompanhados. Justiça Mineira condena provedor de internet por cancelamento de serviços de armazenamento de dados sem aviso prévio. E mais, nossa equipe acompanhou o trabalho voluntário de uma servidora do Tribunal Mineiro. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Permitir que uma pessoa, ao invés de ser presa, pague em dinheiro por um crime que cometeu pode ser benéfico para a sociedade. Além de desafogar o sistema prisional, as penas pecuniárias ajudam na conscientização do infrator e na sobrevivência de entidades de assistência social ou ressocialização. Veja a reportagem. Nem sempre o julgamento de um processo termina com a aplicação de uma pena de prisão. Pode acontecer uma substituição e o réu ser condenado a pagar uma pena pecuniária, mas só quando alguns requisitos estiverem presentes. Quando a pena é de até 4 anos de reclusão, né? Quando o crime praticado não for cometido com violência contra a pessoa ou grave ameaça contra a pessoa, quando o apenado não é reincidente criminal e quando aquelas circunstâncias judiciais também o favorecem, como os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade, né? Desde que entenda que a substituição da pena privativa de liberdade ela seja possível. A prestação pecuniária é um pagamento em dinheiro, depositado pelo apenado em uma conta judicial. Pode variar de 1 a 60 salários mínimos e pode ser utilizado para ressarcir a vítima ou para apoiar entidades que auxiliem no cumprimento da pena ou em atividades de combate à criminalidade. A própria Resolução 154 fez uma previsão para que as corregedorias dos estados fizessem a fiscalização. Em Minas Gerais, a corregedoria, em conjunto com a presidência, baixou um provimento para que tenha uma conta, cada uma das varas tem uma conta única, né, para que aqueles valores não fiquem parados, né, e até que se faça a destinação desse numerário. Então, na hora que o sentenciado recebe esse benefício da substituição da pena, né, então ele já recebe o número da conta e o valor que ele vai fazer o depósito para depois ele juntar e comprovar o cumprimento da pena nos autos da execução. Os valores arrecadados com a prestação pecuniária na comarca de Belo Horizonte foram repassados para 31 entidades, selecionadas de acordo com os critérios estabelecidos no edital. Os valores serão aplicados em projetos de educação, capacitação e reinserção de sentenciados e egressos do sistema penitenciário. Uma das entidades contempladas é o Lar Teresa de Jesus, uma casa de apoio a pacientes em tratamento de câncer que moram no interior e não possuem condições de se manter na capital durante o tratamento. No nosso país, nós temos o primeiro setor, né, o governo, as questões públicas, o segundo, que são as empresas, indústrias e comércio, e o terceiro setor, que hoje nós estamos aqui representados pela obra do Lar Teresa de Jesus. Acho que no momento que o Poder Judiciário reconhece e sabe da função das instituições de terceiro setor, já é um grande braço. Nós precisamos do Poder Judiciário, né? Agora nós estamos sendo contemplados através de um edital. E o Poder Judiciário precisa do terceiro setor também. Como que acontece isso no lar? As pessoas que estão em conflitos com a lei, os beneficiários da lei, vêm cumprir pena dentro da nossa instituição, são reinseridos na sociedade através de um trabalho do bem. Então, eles são braços da instituição com seus talentos, né? A gente faz uma triagem dos talentos dessa pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem um perfil só de carregar peso. Ela não sabe fazer nada administrativo e nós temos muito peso para carregar. A verba é de grande importância, pois ajuda as entidades na compra de artigos de primeira necessidade. Em algumas delas, itens básicos só são obtidos através de doação. Para ser beneficiada, a instituição precisa comprovar ser uma entidade constituída com estatuto de assistência social ou de ressocialização. O dinheiro é destinado a projetos relacionados ao tratamento de dependentes químicos, crimes relacionados ao Estatuto do Torcedor, crimes de trânsito e de combate à violência doméstica. O Instituto Alban foi uma das entidades contempladas. Como nós não temos uma renda assim, ou outro financiamento que não seja esses editais que a gente participa.
O Alban atua por meio de reuniões e grupos reflexivos. O apoio recebido ajuda a promover a educação de homens que praticaram violência doméstica. O cumprimento da pena se traduz em aprendizado para agir diferente. A gente trabalha aqui as histórias de cada um. E dentro das histórias de cada um, então vem essas questões de... Aí a gente trabalha muito também essa questão dos paradigmas que eu te falei, né? Essas histórias assim, homem não chora, né? Homem não leva desaforo para casa, passa de avô para filho, de neto, bisneto, aquela coisa toda. Isso a gente tenta minimamente quebrar isso aí. A oportunidade de aprender e se tornar melhor graças a esse apoio não fica restrita a quem cumpre pena. É um benefício que se estende a toda a sociedade. Primeiro que ela vence essa cultura do quem cometeu o delito tem que ser marginalizado, porque ainda existe isso. E o benefício da lei, quando a pessoa vem cumprir, ela não está sendo marginalizada, ela está tendo uma nova chance de fazer diferente. Aquela história que ela fez até aquele momento, ela está tendo uma nova chance, através de uma organização, de cumprir o papel. Então, eu acho que rompe com essa cultura marginalizante que existe na sociedade. Eu acho que a sociedade deixa de ter essa pessoa como um criminoso, novamente, e ela é um ser humano, ela tem dignidade, então ela precisa de ter uma nova chance de fazer uma nova história. Então eu acho que o benefício é para todos os lados. No próximo bloco, o Justiça em Questão fala sobre erro médico. Fique com a gente, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Judiciário de Minas Gerais. Erro médico é qualquer procedimento que cause danos ao paciente. Muitas vezes, condutas médicas inadequadas podem piorar o estado de saúde da pessoa e até mesmo levá-la à morte. Saiba as implicações cíveis, penais e administrativas a que os profissionais da saúde estão sujeitos nesses casos, na reportagem de Silvana Monteiro. A mãe de Abimael precisava se reidratar devido a um tratamento contra o câncer e foi internada em um hospital de Belo Horizonte. Mas o que era para fazer bem acabou tendo um desfecho diferente. Teria que ficar no hospital pelo menos uns 2 dias para tomar o soro. Aí a gente internou ela lá. E nesse dia que a gente deixou ela lá, eles transferiram ela de madrugada. A gente não pôde ficar com ela. Aí era 6 horas no dia seguinte, eu voltei, cheguei no leito, que era no 8º andar lá, onde ela estava internada, ela já estava em coma, não estava falando, não conversando. Aí eu perguntei às meninas em redor, as meninas assim que eu cheguei, elas já veio me falando que as meninas deixaram ela cair. O processo que envolve o fato ocorrido com a mãe de Abimael tramita como erro médico no Tribunal Mineiro. O erro médico é caracterizado toda vez que o profissional da medicina agir com negligência, ou seja, sem os devidos cuidados esperados para a situação, ou com imprudência, quando age, mas de forma precipitada, e com imperícia, quando não possui formação técnica para exercer a atividade. Segundo consta nos autos, a paciente teve complicações devido a uma queda. A família foi informada por um médico responsável pelo centro de tratamento intensivo sobre o que havia ocorrido. Ele chamou eu, meu irmão, meu primo, e falou que ela tinha tomado uma queda, que não era ele não sabia informar sobre a queda, que não era da responsabilidade dele, porque ele cuidava somente do setor do CTI. Mas que ela viu uma queda e o cérebro dela inchou, não deu cloro no sangue, mas inchou e precisava esperar ver se ia desinchar, né, o cérebro dela para poder continuar o tratamento dela. A queda durou no máximo 2 dias, né, depois da queda, porque foi na quinta-feira nós internou, foi nessa madrugada de quinta-feira. Então ela ficou sexta, no sábado, na faixa de 4 horas da manhã, na faixa de 5 horas, eles me ligaram falando que ela faleceu. No âmbito administrativo, quando há indícios de um ato ilícito cometido contra o Código de Ética Médica, incluindo o chamado erro médico, o Conselho Regional de Medicina instaura um processo ético profissional e reúne uma Câmara com, no mínimo, 11 conselheiros para julgar o profissional. E aquele profissional, então, ele pode ser absolvido ou ele pode ser apenado com uma advertência confidencial, uma censura confidencial, uma censura pública
suspensão do exercício profissional ou pela cassação do exercício profissional. Nos âmbitos civil e criminal, o médico pode ser condenado a indenizar por danos morais e materiais ou ser condenado por lesão corporal grave e até por homicídio culposo. A especialista destaca que a maioria dos processos por erro médico decorre de uma atuação pouco clara e da falta de um relacionamento mais sólido entre profissionais e pacientes. Primeira coisa é o preenchimento do prontuário, né? Um preenchimento adequado do prontuário do paciente, que muitas vezes é negligenciado, porque o profissional está correndo, tem pouco tempo, mas o prontuário do paciente é extremamente importante, inclusive é uma prova. Num caso de um processo de erro médico, é uma das principais provas para o próprio médico. O termo de consentimento livre e esclarecido também precisa ser, ou a ele também precisa ser dado maior atenção, porque normalmente o termo de consentimento é entregue para o paciente sem o devido esclarecimento. Só pedem para o paciente assinar aquele documento sem explicar as informações que estão escritas ali. Abimael reclama que o prontuário não condizia com a situação da paciente. Mas não colocaram que ela teve uma queda, que ela teve um trauma, não colocaram. Então é isso aí que está correndo na justiça, os advogados estão, quer que eles assumam isso aí. A primeira secretária do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais defende mais humanidade no trabalho médico. É a humanidade no atendimento e a atenção no atendimento de cada paciente. Enquanto estiver atendendo aquele paciente, que esteja focado naquele atendimento. Isso vai diminuir cada vez menos o risco de ele ocorrer em um erro médico. Um engenheiro será indenizado por provedor de internet que cancelou o contrato de armazenamento de dados. Entenda o caso. Em agosto de 2011, o consumidor contratou da empresa Terra Networks Brasil um serviço de manutenção e conservação de documentação eletrônica. Ele utilizava a plataforma oferecida pelo provedor para guardar informações e levantamentos de dados na área de mineração em território nacional e internacional. Em 2012, o contrato foi desfeito sem aviso prévio e o engenheiro perdeu todos os documentos que possuía. Ele ajuizou a ação contra a Terra Networks, argumentando que o rompimento do acordo lhe trouxe muitos prejuízos. O consumidor afirmou que o acesso virtual era fundamental, já que as informações de mineração que acumulou durante 10 anos estavam armazenadas pelo provedor. A empresa declarou no processo que o próprio assinante solicitou o cancelamento do serviço. Ela afirmou também que avisou sobre a não manutenção dos e-mails e dados na caixa de entrada. A ação foi julgada pelo juiz Marco Aurélio Marcolino, da 14ª Vara Civil de Belo Horizonte. Ele considerou que a falha na prestação de serviços ficou provada e resultou na perda de um conteúdo de mais de 10 anos. O magistrado avaliou que o fato não foi apenas um aborrecimento e determinou o pagamento de indenização de R$20 mil por danos morais. As duas partes recorreram da sentença. O engenheiro disse que o valor definido em primeira instância era insuficiente e a Terra Networks voltou a afirmar que não havia cometido nenhum ato ilegal. O relator da apelação, desembargador Marcos Lincoln, negou os dois recursos. Ele destacou a importância estratégica dos documentos perdidos para o consumidor. O relator também declarou que, abre aspas, aquele que cancela indevidamente os serviços contratados de internet, impedindo o consumidor de acessar e-mail profissional, responde civilmente pelos danos morais causados à vítima, fecha aspas. O magistrado julgou que o valor arbitrado em primeira instância foi correto e manteve a indenização em R$20 mil. Os desembargadores Alexandre Santiago e Marisa Porto votaram de acordo com o relator. No próximo bloco, nossa equipe mostra as regras para que menores de 18 anos possam viajar desacompanhados dos pais ou responsáveis. O Justiça em Questão volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Justiça em Questão. O artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Nossa equipe conversou com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, que explica as regras para menores de 18 anos viajarem sozinhos. A entrevista é de Silvana Monteiro.
Qual é aí a regra, né, para que uma criança, adolescente, né, menor de 18 anos viaje sem acompanhante em território nacional? As viagens em território nacional, os adolescentes, ou seja, de 12 a 18 anos, né, eles podem viajar desacompanhados. Agora, as crianças, ou seja, os menores com menos de 12 anos, eles têm que estar acompanhados ou dos pais ou de algum parente até o 3º grau, no caso um irmão mais velho, um tio, um avô, né? Mas o importante é que tanto a criança como o adolescente devem também portar um documento de identidade com foto. E o acompanhante também no caso da criança, né? Para poder, inclusive, também verificar o parentesco, lógico, né? Entendeu? Sim. Existe algum papel, alguma autorização também que pode ser levada por esse adolescente? Sim, ele pode levar uma autorização dos pais. No caso do adolescente não é necessário, mas no caso da criança, se ela estiver acompanhada com um terceiro que não é parente, pode também ter uma autorização escrita dos pais para viajar com esse terceiro, né? Entendeu? Ou até autorização judicial, se for o caso também, né? Sim. É exatamente isso que eu vou perguntar agora, né? Em que casos a Vara da Infância e da Juventude ela deve agir? Em que casos específicos precisa de uma ação do juiz? O mais comum é nas viagens internacionais, né? Nas viagens nacionais é muito raro, né? Agora, quando a criança, por exemplo, vai viajar com um terceiro que não é parente e que não tem autorização dos pais, esse terceiro, então, deve procurar a Vara da Infância para que ela possa emitir uma autorização para esse terceiro que não é parente da criança, né? Entendeu? Em viagens internacionais, qual é o procedimento aí para que um menor de 18 anos viaje sem acompanhante? Nas viagens internacionais é mais rigoroso, né? Ou seja, tanto as crianças como os adolescentes, eles têm que estar acompanhados de pelo menos um dos pais. E aí tem que ser o pai ou a mãe, né? Ou no caso um guardião, um tutor, pode ter também. Mas se eles não estiverem com pelo menos um dos pais, eles têm que ter autorização judicial para poder viajar. A não ser que, por exemplo, viaje com a mãe e tenha autorização do pai. Ou viaje com o pai e tenha autorização da mãe. Mas se não tiver essa autorização, é necessário, então, a autorização do juiz, né? E se não tiver nenhum dos dois, nem o pai nem a mãe? Pois é, se ele não tiver autorização de nenhum dos pais e também não tiver autorização judicial, infelizmente ele provavelmente não vai poder realizar essa viagem, né? Exercer um trabalho voluntário é demonstrar preocupação com o bem-estar do outro. Nossa equipe encontrou uma servidora pública que se dedica a essa causa. Da mesma forma, o TJ Mineiro encara e investe no voluntariado como uma extensão de suas obrigações. Veja na reportagem. No dia 5 de dezembro é comemorado o Dia Internacional do Voluntariado. No entanto, todo dia é dia de se doar, praticar ações de solidariedade ao próximo. Atualmente, milhares de voluntários prestam serviços, contribuindo com a paz e o desenvolvimento social em todo o mundo. Eu e meu esposo estávamos em trabalhos voluntários de forma pontual. Um casal amigo nosso nos apresentou a casa, né? São casas que abrigam crianças que foram acolhidas, né? Em função de algum problema familiar. E esse casal de amigos comentou conosco, né? Do trabalho, da necessidade de arrecadar, às vezes, mantimentos, para fazer atividades festivas, natalinas, enfim. Atividades em épocas sazonais. Foi quando se envolveu com o trabalho na casa que acolhe crianças afastadas da família por determinação judicial que Adriana percebeu que as necessidades são materiais, afetivas e não acabam. Os abrigos, apesar de receberem apoio da prefeitura, receber às vezes doações, donativos e tal, eles precisam de uma atuação que seja uma atuação contínua. A necessidade de alimentação, a necessidade de carinho, ela é contínua. Ela não é só no Natal, não é só no Dia das Crianças, não é só em festa junina. Adriana é servidora do Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. Assim como ela, outros funcionários da casa também se dedicam ao trabalho voluntário. Atividade que o TJMG apoia e que, de acordo com esse juiz, deve ser uma das áreas de atuação do Judiciário. A missão do Poder Judiciário é realizar a justiça. Justiça, de forma aristotélica, é uma virtude ética. É ética porque ela está vinculada ao outro. Ou seja, a função do Poder Judiciário não é só a prestação jurisdicional. Também ele tem um ato importante nas ações de modificação social.
Em razão disso, o próprio Supremo Tribunal Federal ele entende que o Poder Judiciário ele age como catalisador para ações sociais, para afastar obstáculos à concretude de direitos fundamentais. Projetos como a Rua do Respeito, que promove ações de cidadania a pessoas em situação de rua, e a criação de um núcleo de voluntariado no TJMG, mostram o interesse da instituição em incorporar essa cultura e motivar servidores a participar. Algumas situações que a gente quer até trabalhar é no tempo, ou seja, nas horas que são doadas pelo voluntário ao tribunal durante serviço voluntário, que essas horas sejam no futuro contabilizadas como efetivo serviço, que isso seja contabilizado no futuro para critérios de progressão na carreira, né? E que isso leve ao servidor, ao magistrado, uma maior sensibilização em razão dos problemas sociais e da própria importância da organização que ele está. A motivação pode vir também de quem já sabe o que é doar seu tempo ao próximo. Eu vou te falar uma coisa, se eu fosse botar na balança, eu saio daqui muito mais feliz do que triste. Vem fazer trabalho voluntário, vem ajudar as crianças, porque no final das contas a gente sai muito melhor do que a gente chegou. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas e participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.